Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aí pro canal. Hoje vamos estar reagindo a um trechinho do pessoal da Arquibancada Tricolor. Vamos ver o que eles têm a dizer sobre o próximo jogo do São Paulo contra o Atlético Nacional, válido pela Conmebol Libertadores nesta terça-feira. É um provável trio de ataque e no final do vídeo a gente comenta um pouquinho sobre a provável contratação do lateral direito Mailton e um pouquinho sobre Hugo Leonardo, o volante que se lesionou na final da Copinha no início do ano, tá? Então, bora pro vídeo. Exatamente. Renan, queria que você comentasse em relação ao Lucas, depois a gente vai comentar em relação ao meio, né? Quem joga, se Alisson, se Rodriguinho, a gente vai comentar, mas o Lucas aí então, voltando ao seu ritmo físico, queria que você falasse do jogo dele contra o Sport, mas também já projetando terça-feira. Pô, eu vou ser muito sincero, Gabriel. Fiquei bem aliviado com o jogo que ele fez contra o Sport, porque eu fiquei bem preocupado aquele jogo contra o Atlético Nacional, o jogo de ida. Parecia que ele estava com alguma limitação, sabe? Me parecia que ele estava sentindo ainda muito. Esse jogo eu vi ele com uma desenvoltura, mudança de direção, velocidade diferente. E eu fiquei confiante por isso, fiquei feliz por vê-lo. A impulsão dele na hora do gol é impressionante, né? Como ele tem feito o gol dessa forma. É impressionante como os adversários não estudam isso, né, cara? Eles deixam ele vir correndo para pegar a impulsão. Ele é baixo, mas a impulsão dele, mesmo parado, é impressionante. Você dando espaço para ele correr, pô, ainda bem que fizeram isso, mas a gente analisando o jogo, fala, não é possível que isso está acontecendo, né? Analisando futebol de uma forma geral, é impressionante como não estudam jogador é um dos maiores do Brasil. Hoje os caras não estudam, né? Mas eu fiquei muito confiante e feliz. Se você me perguntar se eu colocaria como titular, eu te respondo que não. Ele não seria para mim o titular. E já que a gente vai abordar ali na frente, para mim seria Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano nesse jogo, como titulares, né? Ali do meio para trás, né? O normal, né? Do Marcos Antônio para trás, o normal que tem jogado, os três zagueiros, dois alas, os dois volantes, com Rodriguinho, Ferreirinha e Luciano. Não começaria com o Lucas como titular nesse jogo ainda não. Eu vejo ele em evolução, melhorando muito, do que ele começou na volta dele, mas como titular ainda não. Vejo o Ferreirinha e o Rodriguinho, principalmente, em momentos melhores, de confiança, e acho que teria que aproveitar dessa forma. E deixando o Lucas preparadíssimo para o segundo tempo, para a mudança de jogo em qualquer circunstância, ganhando, perdendo, empatando, jogador completamente diferente. Nesse processo de evolução, eu acho que ainda ele não está preparado para começar o jogo, né? Eu acho que seria melhor ele no segundo, entrando no segundo tempo, dependendo da circunstância do jogo, no intervalo, mas como titular, Rodriguinho, Luciano e Ferreirinha. Mas a gente deixou uma enquete para a galera votar no chat aí também, né, em relação a essa pauta, chamando o seu like, 1.500 pessoas conosco, deixa o like na transmissão e se inscreva no Arquibancada. Já te emendo também, Renan, essa pergunta, quero ver o Fernandão na sequência. Esse meio do São Paulo, então, que é a enquete que a gente tem aí para a galera votar. O Alisson foi preservado fisicamente contra o Sport, poderia ter sido aquele indicativo de que ele jogaria então terça-feira. Mas aí o Rodriguinho joga um tempo e sai para a entrada do Lucas. Te pergunto, qual dos dois jogadores você acha que sai jogando e quem deveria ir a campo contra o Atlético Nacional? Né? Uma coisa que o Crespo vai fazer, uma coisa que você faria. Mas queria te ouvir em relação a essa possibilidade do meio do São Paulo. Para aquele primeiro jogo eu entendi a entrada do Alisson, né? Para você ter uma pegada mais forte ali no meio do campo, né? Com os três volantes acompanhando ali o meio de campo nos duelos, né? De meio de campo contra o Atlético, eu entendi, mas para esse jogo, não, cara. Para esse jogo, eu acho que a gente vai ter um jogo completamente diferente do que foi lá, propondo muito mais o jogo, tendo muito mais a posse de bola. E isso passa pelo Rodriguinho, pela confiança que ele tá, né? Ali jogando do lado do Marcos Antônio, que dá um andamento no jogo apoiado muito grande, então eles se somariam ali, e o Bobadilha também, óbvio, né? Então, para esse jogo, eu colocaria o Rodriguinho em casa. Você tem que começar o jogo em cima dos caras, tendo a posse de bola, pressionando e tendo a posse de bola. Isso passa pela confiança, pela rotatividade,
pela visão de jogo, pela qualidade que tem o Rodriguinho para fazer essa função de meia. Não que o Alisson não tenha, não que a gente esquece muitas vezes o que o cara fez, mas ele faz de uma outra forma, iniciando a construção da jogada, não tendo a responsabilidade de procurar espaço entre linhas, de procurar espaço nas costas dos volantes adversários. Aí ele já tem um pouco mais de dificuldade. Ele fazendo o papel da iniciação da jogada, da primeira construção, o Alisson também vai muito bem. Ele fez isso por 2 anos, a gente não pode esquecer disso, né? Como agora tem feito numa grande fase o Marcos Antônio Bobadilha. Beleza, eu colocaria. Rapaz, só que eu acho que ele vai colocar o Alisson. Acho. Por causa desse movimento dele não ter levado o Alisson e o Marcos Antônio, né? O Luciano, dele não ter levado os caras para o jogo. Né? Isso que. Ah, mas ele tirou no intervalo o menino, o Rodriguinho. Cara, mas ele não levou, nem levou o Alisson para o jogo. A não ser que o Alisson tivesse com algum problema mais sério, mais agudo, alguma dor mais significativa. Do contrário, ele poupou para jogar esse jogo, cara. Eu acho que é isso. Não é o que eu faria, mas eu acho que ele vai fazer colocar o Alisson. Fê, eu tô com o nosso Fernando, eu tô com o nosso Renan e acho que é a sua opinião também, né, Fernando Camargo? Eu acho que seria Rodriguinho titular aí no meio, né, para dar um, enfim, toque criativo, mas queria também te ouvir. O que você acha que ele vai fazer e o que você faria para o jogo contra o Atlético Nacional? Rodriguinho foi, para mim, um dos principais jogadores do São Paulo, né, contra o Sport. Aquela arrancada que ele deu, eu acho que pode ser um diferencial também de improviso. E, bom, não tenho dúvida, Luciano vai para o jogo, Alisson para o jogo, Rafael para o jogo, e os 3 zagueiros, né, que a gente já está no aguardo, né, Ferrarese, Sabino e o Alan, se tiver legal. O Alan, acho que mesmo com dores, vai para o jogo também. E jogaria. Eu tentaria uma coisa diferente. Eu começaria o jogo com o Lucas. Ao lado do Luciano para se movimentar. Eu acho que o Ferreirinha prende muito os jogadores na marcação ali, mas ele não está. Não sei se é aquele jogador para construir uma jogada com o Atlético Nacional um pouco mais atrás. Então eu colocaria Lucas e Rodriguinho para começar esse jogo. Né? O Rodriguinho mais do lado esquerdo, o Lucas do lado direito, para tentar ver alguma coisa diferente, para tentar surpreender o Atlético Nacional. O Atlético Nacional contra o Fortaleza lá da Colômbia jogou com 11 reservas, né? Estava perdendo, aí no final teve que colocar os titulares, Marlos Moreno, Morelos e outros tal, para empatar. Então eu acho que tentar algo diferente. Jogar com os 3 zagueiros, os volantes que saem para o jogo, e quem sabe surpreender o Atlético para fazer um gol rápido, que seria muito bom no jogo. O seu time seria Rodriguinho centralizado e Lucas no ataque, então, Fê? Isso, junto com o Luciano. Boa, perfeito. E o seu time, Chacon, o que você pensaria para o jogo de amanhã contra o Atlético Nacional? Eu acho que estando em casa você tem a oportunidade e talvez até um pouco de obrigação de sair um pouco mais para o jogo, sem deixar necessariamente tudo exposto, né? Eu acho que você não tem que se expor totalmente só porque você está jogando em casa, porque o time dos caras é rápido. Você não pode deixar livre principalmente as laterais. Eu acho que novamente eles vão explorar as laterais do campo e o São Paulo vai ter que se segurar por ali. Então, mas eu iria com um Rodriguinho na armação, sim. Eu acho que seria o ideal para o São Paulo. Não sei se ele vai fazer isso, se o Crespo vai fazer isso. Acho que ele deve estar pensando num Rodriguinho mais para uma segunda etapa, mais para dar um gás na reta final. Mas eu iria dessa forma também que vocês estão falando. E aí, Renan, diga. Você não perguntou, mas eu acho que eu falei aqui o que eu faria, mas eu acho que ele vai colocar o André. Também por ter deixado o André Também no banco. acho. Eu Sim, acho que ele vai colocar o André. E outra, porque o jogo vai ser pelas laterais. Ele vai pensar em ter um centroavante de referência no ataque. Eu não acredito que ele vá fazer uma improvisação. Por mais que o Luciano tenha tido até um bom desempenho como um centroavante, digamos assim, quando é necessário, eu acho que ele pensa mais no André como um centroavante para essa partida, viu? Eu acho que sim. E o André entrou bem ontem, hein? Detalhe, hein? Eu achei que o André entrou bem ontem no jogo. Conseguiu gerar. E se ele fizer aquele pivô que ele fez ali, que quase fez o gol, né? Finalização, fizer
um desse contra os caras já valeu a entrada do André, né? Que ele precisa fazer mais isso. Mas o seu ataque para amanhã, né, Renan? Você falou meio, né, enfim, em relação a esse meio campo, mas o seu ataque para amanhã. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido aí o trechinho do vídeo do pessoal da Arquibancada Tricolor, falando sobre esse provável trio de ataque aí para enfrentar o Atlético Nacional. Deixa aí nos comentários o que vocês acham que seria o melhor trio de ataque. Temos Lucas, Ferreirinha, André Silva, Alisson, tem o Gineno, tem o Tapia, o próprio Henrique, que se mostrou muito bem no último jogo contra o Sport. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários para mim ficar sabendo o que vocês acham. Falando agora sobre a contratação do lateral direito Mailton, tá? O São Paulo enviou uma proposta pro Metalist, tá? Mentalist, que é o clube do Mailton, por uma proposta de empréstimo com opção de compra. Eu ainda não consegui verificar os valores dessa opção de compra, tá? Não achei em nenhum lugar, mas foi incluso nessa opção de compra também, junto com um empréstimo, o São Paulo iria retirar o transfer ban, né, que foi implicado pela FIFA ao time do Mentalist. O time de São Paulo aguarda a resposta do clube ucraniano para então seguir com a provável contratação do atleta. O São Paulo já tem valores, praticamente tudo acertado com o lateral, tá bom? Então resta apenas um retorno do clube ucraniano. O São Paulo vê com bons olhos esse retorno, tá? E acho que pode dar muito certo essa contratação. Eu acho uma boa opção, mas voltamos a falar mais dele, trazemos estatísticas e números assim que for oficialmente apresentado pelo São Paulo, tá? E aí vamos falar um pouquinho também sobre Hugo Leonardo. Hugo Leonardo, volante, segundo volante, que vinha jogando, né, pelo Sub-20, começou como titular na final da Copinha, depois sofreu uma lesão no meio do jogo, foi substituído passou por cirurgia, vem se recuperando, já tem treinado no campo, já vem treinado no campo, tá bom? Mas vem treinando em separado de demais atletas, tá? Ainda passa por fisioterapia e provável retorno, São Paulo não passa muitas informações, provável retorno entre meio de outubro, final de outubro, tá? Como a janela vai estar fechada, ele fica no São Paulo até o final do ano, tá? No começo do ano pode ser visto talvez um empréstimo, ou dependendo de como ele voltar dessa contusão, seguir no São Paulo para a temporada que vem, tá? Então seria mais um reforço para o Crespo aí para o final da temporada, caso ele necessite. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar com os amigos. Vai ficar aqui no canal, aqui um linkzinho para vocês assistirem o último vídeo que saiu aí no canal, tá bom? Provavelmente vai estar saindo em estreia. Vamos tentar postar aí agora todos os dias para vocês notícias do Tricolor, tá bom? E vou deixar também o link do segundo canal para a gente falar também do campeonato nacional, tá bom, pessoal? Vou estar falando de todos os assuntos do Campeonato Brasileiro. Essa derrota vexatória do Vasco vai estar lá também, se vocês estiverem interessados. Espero que vocês tenham curtido. Valeu e fui!